Olá, hoje vamos apresentar o trabalho sobre postura profissional, ética, respeito e cuidado com o próximo. A equipe composta por Emily, Evelyn, Roberta e Chayenne. Postura profissional, causar boa impressão. As atitudes e a postura profissional estão diretamente relacionadas com a credibilidade transmitida ao público. Isso quer dizer que o profissional dê sempre uma assistência aos seus clientes, pois assim vão gostar do atendimento e voltar com frequência. A capacitação dos atendentes, tendo em dia sempre cursos e palestras, isso melhora os resultados. E com isso teremos profissionais melhores e qualificados para atender a todos. Uma boa conduta para o profissional é sempre ser proativo, educado, paciente, comunicar-se bem com todos, ter sempre o bom humor, respeitar o limite e o espaço de cada um. Também sendo pontual é um ponto forte. Então, nem todas as pessoas elas são iguais. Então, não quer dizer que se a pessoa é séria ou extrovertida, ela não tem postura. O que importa é a pessoa ter comportamento respeitoso e ético e ter produtividade e bom senso dentro do ambiente de trabalho. Porque isso é de suma importância para todos. Eu sou a Evelyn e eu vou falar um pouco sobre a ética na farmácia. Bom, a ética pode ser vista como um conjunto de virtudes que auxiliam no exercício da profissão. Podemos citar honestidade, competência, prudência, responsabilidade, dentre vários outros. E cumprir as leis e as normas internas também faz parte da ética. Por exemplo, um código de ética farmacêutica, os horários de funcionamento, o uso de uniforme e equipamentos de proteção. O farmacêutico segue uma grande lista de regras dentro de uma farmácia, dentro de um laboratório, de um hospital, e é importante que a gente cumpra para que tenha um bom resultado do serviço. Temos também o respeito ao meio ambiente, como, por exemplo, descartar os medicamentos, materiais contaminados e perfluorocortantes em locais adequados, além de incentivar o mesmo. A gente tem a influência muito grande sobre outras pessoas, principalmente quem deposita confiança nos farmacêuticos. A gente pode fazer a nossa parte e colaborar com o meio ambiente, influenciando os outros e dando bons exemplos. Fazer o certo mesmo que ninguém estiver olhando. Continuar seguindo as regras e os padrões definidos pela empresa, mesmo quando ninguém estiver perto. Estar sozinho não significa que é uma oportunidade para quebrar as regras ou não cumpri-las. Devemos ser conscientes dos nossos atos. O sigilo profissional. Por exemplo, guardar as informações da empresa e dos clientes com cuidado e responsabilidade. É de suma importância não comentar com outras pessoas os acontecimentos, os desabafos e os acasos que acontecem dentro de um ambiente de trabalho, tanto para o cliente quanto para a gente como profissional. O respeito a todos. Respeitar os colegas de trabalho e clientes, aceitar suas diferenças e dificuldades, sem preconceitos. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente encontra acontecimentos que, mesmo inconscientemente, julgamos e elaboramos um preconceito de outras pessoas. Mas a ética também é entender o lado de cada pessoa e respeitá-la. Comunicar as situações que derem errado. Quando algo sair do controle ou acontecer uma situação incomum, devemos sempre comunicar os superiores. Um exemplo pode ser uma venda errada de um medicamento ou análise errada de um exame. Devemos comunicar os superiores para que seja tomada as devidas providências. Não autorizar vantagem indevida. Por exemplo, na prática, a gente guardar um medicamento que está em falta no mercado para uma certa pessoa, em troca de uma vantagem própria. Isso é errado. Ter espírito de dono. Cuidar dos materiais, equipamentos e o dinheiro da empresa. Não é porque a gente não é dono de um estabelecimento que a gente não deve ter o cuidado da empresa como tal. Afinal, é dali que vem o nosso sustento. Vamos falar um pouco sobre o respeito e cuidado com o próximo na área farmacêutica. Ouvir o outro com atenção. Quando um cliente ou um colega estiver falando, ouvir e prestar atenção. É preciso escutar a opinião do outro. Isso faz uma grande diferença, pois a pessoa se sente segura e confiante em seu trabalho. Outro ponto muito importante é respeitar as diferenças. O fato de outro ser diferente se torna um mero detalhe.
Não importa a cor, a raça, a cultura, a religião, todas as pessoas são iguais, devem ser tratadas de forma igual. Na área farmacêutica, domine seu talento. Como profissional, não note as características de outras pessoas, apenas faça seu trabalho. Ter empatia, entender o lado de outra pessoa, seja ela cliente ou colega de trabalho. A empatia é uma das principais chaves para o respeito. Quando colocada em prática, antes de agir, pense. Uma simples palavra pode prejudicar a si e a outra pessoa. O acolhimento. Prestar um bom atendimento com resolutividade e responsabilização. O acolhimento é uma das melhores formas de o cliente virar seu fã. Trate ele com muito carinho, assim ele voltará novamente e escolherá você para ajudá-lo. Acolher uma pessoa faz toda a diferença. Assim, ela sempre gostará de seu estabelecimento. Vou começar a falar um pouco agora sobre o aconselhamento farmacêutico. Ele é entendido como um processo individualizado de escuta ativa e centrado no paciente. Ele propõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre o farmacêutico e o paciente. No aconselhamento ao paciente, o farmacêutico pode orientá-lo sobre o uso correto dos medicamentos prescritos e na efetividade da farmacoterapia, com vistas a melhorar os efeitos terapêuticos e reduzir a probabilidade de aparecimento de efeitos adversos e toxicidade. Saber onde terminam os seus direitos e começam os dos outros. Ao adotar o respeito como um valor em sua vida, começará a considerar onde terminam os seus direitos e começam os dos outros. Isso ajuda a evitar desde pequenos problemas até situações mais graves. No fim das contas, todos querem ser respeitados, mas para isso é preciso respeitar em primeiro lugar. Essa é a melhor maneira de começar em você a mudança que você quer ver no mundo. Um exemplo comum na farmácia seria se o farmacêutico destrata o cliente, isso pode gerar advertência ou ação judicial, caso o cliente se sinta ofendido e queira ir por outros meios. Por outro lado, o cliente também não tem o direito de constranger ou destratar o farmacêutico, simplesmente por estar pagando pelo produto, o que também pode acarretar em ação por danos morais. Cada um deve saber se respeitar. O consumidor tem o direito de cobrar e exigir um bom serviço, mas deve haver o respeito com o trabalhador que lhe oferece o serviço. Um bom atendimento nos dias de hoje é o atrativo mais forte em uma farmácia ou drogaria, mas que preço e variedade de produtos. O cliente deve se sentir bem e bem atendido, respeitado e valorizado. Afinal, muitas vezes quando vamos a uma farmácia não é algo prazeroso, mas uma necessidade advinda de alguma enfermidade. E sentir-se acolhido nesse momento faz toda a diferença. Demonstrar gratidão. Então, o que seria demonstrar gratidão? Ser grato por algo ou alguém? Ato de agradecer? Parece tão simples, não é? Porém, este é um exercício que muitas vezes deixamos de lado no nosso dia a dia. Muitas vezes damos mais valor às coisas ruins que nos acontecem do que às pessoas, do que às coisas e acontecimentos bons que nos cercam. Mas com um pouquinho de atenção é possível inserir a gratidão em nossas vidas. Um bom agradecimento não precisa ser complicado. Na verdade, parece não haver consenso sobre qual seria a forma perfeita de fazer um agradecimento, e os clientes não têm altas expectativas quanto a isso. Ainda assim, você pode adequar suas formas de demonstrar gratidão a diferentes situações. Agradecer sem expectativa de receber algo em troca. Não use esse momento para empurrar novos produtos, nem pedir que os clientes compartilhem a sua atitude nas redes sociais. Apenas agradeça, expresse a sua gratidão com simplicidade, de forma pessoal e direta, demonstrando que você está feliz por ter conquistado a confiança da pessoa. Fazer isso é mais do que suficiente para estreitar a relação. Reforçar atitudes positivas. O ser humano tem a tendência de dar maior destaque para as coisas ruins do que para as coisas boas, e isso é importante mudar. Se alguém tivesse uma atitude ruim, certamente reclamaria e pediria que parasse. Então, por que não mostrar que também nota as boas atitudes? Sempre que alguém tiver uma atitude positiva, valorize e reforce o bom comportamento. Um exemplo na farmácia seria que quando um cliente chega para comprar um remédio porque o médico receitou para tal doença, se ela vai com um pensamento negativo, pensando que é besteira, que não vai fazer efeito mesmo, temos que ter pensamento positivo e reforçar a ele que vai funcionar e que vai melhorar. Por fim, é importante ressaltar que o farmacêutico deve sempre buscar aprimoramento
Ler, pesquisar e pedir ajuda de outros profissionais quando necessário. Não julgar os pacientes também é fundamental para melhorar a comunicação e tornar a relação profissional-paciente mais próxima.